Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer muito grande poder estar convosco mais uma vez. Hoje é o encerramento de mais um trimestre, onde eu vou estar fazendo aqui um resumo daquilo que nós aprendemos. Não vou falar de tudo, porque isso demanda tempo, mas quero fazer um breve resumo daquilo que nós aprendemos neste trimestre, ok? Você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever neste canal. Quero convidar você a clicar aí no sino também e você vai receber as nossas notificações. Você que nos acompanha já há algum tempo, compartilhe esse canal, indique esse canal para alguém, para aqueles que precisam de conhecimento da palavra de Deus. Tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. É um prazer muito grande poder estar convosco, ainda que online, ainda que por intermédio das redes sociais. É uma alegria incomensurável, ok? Então, hoje, como eu disse, eu vou fazer um breve resumo, então não perca, fique atento, fique ligado, porque eu tenho certeza que vai ajudar você na sua caminhada, na sua fé, e quero trazer algumas informações importantes também sobre a Páscoa neste dia, ok? Vamos aqui para um breve resumo. Nós falamos nessa lição sobre Jesus, o holocausto perfeito. E nesta lição, nesse trimestre, aliás, que nós falamos de uma peça importante chamada altar de holocaustos, tá? Altar de holocaustos. E esta peça importante, lembrando que o altar de holocausto, ele só é holocausto quando a oferta é completa, tá? E de sacrifícios quando parte ficava para o sacerdote, ok? Então tem esse detalhe. Mas uma das mensagens poderosas tipificadas nesse trimestre no altar do holocausto foram os seus 4 chifres, que fala de redenção, justificação, reconciliação e resgate. Olha que mensagem poderosa você tem só no altar de holocausto. Então, no altar de holocausto, que tipifica a cruz de Jesus, eu tenho a redenção. Redenção por quê? Vamos lá, redenção por quê? Porque ele me tira do mercado. Justificação por quê? Porque ele me tira do banco dos réus. Reconciliação. Não há mais separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque quando eu passo pelo altar de holocausto, que tipifica a cruz, em Cristo eu me torno um com Deus. Ok? E resgate, que foi por meio do sangue. E tem também imputação, que é outra coisa. Mas olha a mensagem que temos no altar de holocausto. Então, no altar de holocausto, isto é, na cruz, ele paga o preço, a redenção. No altar de holocausto, enquanto eu segurar nos chifres, eu estou livre de ser réu. Por quê? Porque no altar de holocausto eu sou justificado. Então ele me tira do banco dos réus, porque ele é o único que pode dar o veredicto de inocente. E reconciliação, e também resgate, que é por meio do sangue. Olha a mensagem poderosa que temos aqui. Então, se eu passo pelo altar de holocausto,
se eu passo pelo altar do holocausto, que é a primeira peça, que é aqui, ó, que é aqui, a primeira peça, aqui, ó, primeira peça, então eu avanço para a segunda, porque depois que eu passo pela cruz, que é tipificado pelo altar do holocausto, então eu cumpro a justiça na bacia, cumpro a justiça na bacia, cumpro a justiça na bacia, que é o segundo passo, ou a segunda peça, que eu chamo de segundo nível da vontade de Deus. Depois da cruz, o segundo nível da vontade de Deus é a bacia, onde eu cumpro a justiça no batismo. E depois eu venho para a mesa. Eu venho para a mesa. E na mesa eu sou sacerdote. Sacerdote ou sacerdócio real. Então na mesa, nesse terceiro ponto, eu faço parte do reino. Eu sou herdeiro. Então é na mesa, tá? Baseado, porque na mesa havia bordadura de ouro e havia suas coroas. Então é na mesa que eu faço parte do reino. Porque mesa fala de realeza. E também fala de honra dobrada. Quando eu participo da mesa do Senhor, isto é, da ceia, então eu tenho honra dobrada, porque o Senhor participa comigo. Da mesa, nós vamos para a quarta peça, que é o candeeiro de ouro, ou castiçal de ouro, candelabro. E aqui é aqui que eu recebo os dons do Espírito. É aqui que eu recebo, é aqui que entra em evidência os frutos do Espírito, como está escrito na carta aos Gálatas. É aqui que eu sou capacitado para o ministério. É aqui que pode atuar sobre mim, como está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 2, quando fala da manifestação sétupla, tá? Ó, manifestação sétupla do Espírito de Deus. Então é aqui que eu encontro equilíbrio para o meu ministério. E desta peça, então, depois da quarta peça eu entro para a quinta peça, onde eu sou um adorador. Porque é na quinta peça que eu consigo mover o trono, tá? O trono é na quinta peça, porque ela tipifica esta realidade do trono. É na quinta peça que eu consigo mover o trono de Deus, porque aqui eu sou adorador e produzo incenso. É por isso que a Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui eu sou produtor de incenso. Aqui eu sou fabricador de incenso. É importante você que me ouve entender que eu estou falando por tipos. Ok? Então, em se tratando dessas peças e de algumas coisas que nós estudamos, olha a mensagem que nós temos no tabernáculo. Então aqui no altar do holocausto eu tenho a redenção, justificação, reconciliação e resgate, que são as principais doutrinas que eu preciso entender. São as principais doutrinas que eu preciso compreender. Ok? Na bacia cumpro a justiça. Na mesa eu faço parte do reino, fala de realeza. É onde se tem honra dobrada.
No candeeiro de ouro é onde Deus me reveste com os dons para a edificação da igreja. É onde eu produzo os frutos do Espírito. E é onde Deus me capacita para o ministério. No altar de ouro para incenso, eu sou fabricador de incenso. Eu sou um adorador. Por quê? Porque eu tenho capacidade, através da minha adoração, de mover a arca. Que arca? Lembrando que é um tipo do trono. Aqui, ó, é um tipo do trono. Então, se eu sou um adorador no altar de incenso, eu consigo mover o trono de Deus pela minha adoração. Consigo mover a mão de Deus pela minha adoração. Então, diante desse resumo, eu quero agora trazer para vocês algumas coisas sobre a Páscoa. Lembrando que Páscoa significa passagem por, ok? Lembrando que Páscoa tem esse significado. Agora vamos ver alguns pontos importantes e o que ela representa para Israel, Egito e cristãos, ok? Vamos ver aqui esse ponto. Para os judeus a Páscoa representa passagem para a liberdade. Para os egípcios, juízo divino. E para os cristãos, passagem da morte, ok? Da morte para os pecados, para uma vida de santidade em Cristo. Então, nós vimos aqui 3 pontos importantes. 3 pontos extremamente importantes. Lembrando que a Páscoa, ela ocorreu no Egito, ok? Mas como funcionava essa questão da Páscoa? Como funcionava essa questão tão importante para uma compreensão mais ampla? Vamos ver? Como funcionava a questão da Páscoa? Como se dava esse processo? Isso é um ponto importante a ser observado. Agora vejam este detalhe. O cordeiro era trazido, era levado às 15 horas. Às 15 horas era o horário da morte do cordeiro. Às 15 horas era o horário da morte do cordeiro. Lembrando que o dia se encerrava para os judeus às 18 horas. 18 horas. O cordeiro era levado diante da porta. Ele era colocado na soleira. Cordeiro, o animal, olha, eu escrevi aqui, ó, cordeiro, era levado aqui na soleira. Porque a soleira era uma espécie de altar. Ok? Ó, esse é um detalhe importante. O cordeiro era levado aqui e imolado aqui. Estou falando aqui de algo que aconteceu nos dias do Egito. Lembrem, não preciso ficar dando esse detalhe porque os irmãos já sabem. Lembrem-se que isto ocorreu no Egito. E que Deus ordenou que sacrificassem o animal, tá? E marcassem os umbrais da porta com sangue e também a verga da porta com sangue. Então, só lembrando os irmãos que eu estou falando de algo que aconteceu no Egito. Então, mas como se dava esse processo? Como se deu esse processo? O animal foi levado aqui, ó, na soleira da porta. E era aqui que o animal tinha que ser sacrificado. Tinha que ser sacrificado. Quando eles colocavam o animal aqui na soleira da porta, eles tinham uma espécie de pia, tá? E esta pia tinha que ser pontiaguda. Pontiaguda. Porque quando o animal fosse imolado aqui, morto aqui, o sangue cairia na pia. Tá? Eles tinham que colocar o sangue ali na pia, para que o sangue não coagulasse.
Lembrando que até a soleira da porta foi respingado com sangue. Olha que detalhe importante. Então o sangue era colocado, tá? O sangue era colocado numa pia, nos pés da porta, ou seja, na soleira da porta. Então, com galhos de sopo, eles mergulhavam aqui no sangue e marcavam a porta, os umbrais da porta, e também marcavam com sangue a verga da porta, porque este era um sinal, tá? Era o sinal de que quando o anjo da morte passasse por ali, o juízo de Deus passasse por ali, o juízo não tocasse a casa de um judeu. Ok? O juízo não tocasse a casa de um judeu. Então o sangue não permitiria que o juízo viesse a esta casa. Olha que detalhe interessante. O juízo de Deus não foi lançado em nós porque ou pelo motivo do sangue de Cristo ser derramado. Então Cristo aplacou a ira de Deus. Ok? Então todo juízo, lembrando também que eu disse que o altar lá atrás, em uma das aulas, era de bronze, porque ele levou sobre ele todo o juízo. Tá? Então ele foi o para-raio. Ele recebeu nele todo o juízo. Então olha que coisa interessante. O juízo de Deus passaria sobre todo o Egito, mas onde houvesse a marca do sangue, o juízo não afetaria aquela casa. Após então imolar o animal ou o cordeiro, tá? Colocar o sangue aqui na pequena pia ou na pequena baciazinha, pontiaguda para que o sangue não coagulasse. Após esse ocorrido, após a morte, após as marcas do sangue, a família, depois desse ocorrido, a família entrava para cear do cordeiro. Para cear do cordeiro. Então, no Egito, embora em casas diferentes, todos tinham cordeiro dentro de si. Era um cordeiro. Tipificando aí, estou falando por tipos. Então, todos tinham cordeiro dentro de si. Então, o que eu quero dizer, não importa qual é o teu arraial, não importa se é presbiteriano, não importa se é batista, não importa. Todos experimentamos de um mesmo cordeiro. Todos experimentamos de um mesmo cordeiro. Olha que coisa interessante. E quando eles iam fazer a ceia desse cordeiro, nada podia sobrar para outro dia, nenhum osso podia ser quebrado. Nenhum osso podia ser quebrado. Assim aconteceu com Cristo na cruz. Quando Cristo estava aqui na cruz, nenhum osso seu foi quebrado. João capítulo 19, versículo 36. Números 9, 12. Salmos 34, 20. Mas eu vou ler João 19, 36 para você ver um detalhe importante. Para você ver um detalhe extremamente importante para que possamos ver a veracidade dos textos do Antigo Testamento e o cumprimento deles no Novo. Está escrito assim, ó: porque isto aconteceu, para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado. Então, esta ceia que houve aqui no Egito, tá? Já apontava para Cristo e que os seus ossos não se quebrariam. Vejam que coisa extraordinária. Agora, qual é o detalhe? Enquanto você estiver dentro, pelo lado de dentro da porta, você está seguro. É como segurar nos chifres do altar do holocausto. Enquanto alguém segurava nos chifres do altar do holocausto,
Ninguém podia condená-lo. Ninguém podia condená-lo, porque ali falava de justificação. Mas a partir do momento que tirasse a mão, o cidadão poderia morrer. Então, quando alguém segurava nos chifres, ele esperava que os anciãos julgassem a sua causa. Então, do mesmo jeito que nós estamos segurando nos chifres, nós não podemos deixar os chifres. Não podemos deixar de segurar os chifres. Assim como, falando por tipos, nós que estamos no Egito, quando o juízo de Deus passar pela terra, nós devemos estar pelo lado de dentro. E lembrar que há um selo nos umbrais e na verga da porta. Isso é um detalhe importante. Agora vamos avançar? Outros detalhes importantes aqui, ó. O sangue nos umbrais da porta e na verga, o sangue era o selo que protegia as pessoas lá dentro. Por quê? Porque era a evidência para Deus, tá? A evidência para Deus que representava, tá? Que representava a relação de aliança com os descendentes de Abraão. Traduzindo, o que significa? A aplicação que fora feita falava de uma aliança, tá? Que algo extraordinário, que houve uma aliança de sangue, tá? Que isto havia sido aplicado. Então era uma evidência, falava de uma relação agora entre Deus e os descendentes de Abraão. Então, olha que detalhe importante. Além disto, o sangue evita o julgamento. O sangue evita o julgamento. Nós estamos livres do trono branco enquanto estivermos debaixo desse sangue. Mas se um dia abandonarmos esse sangue, se um dia abandonarmos, sairmos de debaixo da porta, então quem poderá nos livrar? Se houver apostasia, se alguém desistir da fé, ocorrer nele apostasia, então como é que Deus evitará nele o juízo? Como é que Deus vai evitar que o juízo se chegue a esta pessoa, se não há o selo que o protege? Então, é sempre importante ter em mente, é melhor estar pelo lado de dentro, protegido por um selo que é o sangue, do que estar pelo lado de fora e enfrentar o juízo divino, como aqueles que estavam no Egito enfrentaram. Vamos adiante? Lembrando, pessoal, como eu disse aqui ainda adiante, eu melhorei aqui para ficar fácil o entendimento. Lembrando que, como eu expliquei aqui, esse detalhe aqui que é importante. Olha que coisa interessante. O sangue era o selo que protegia as pessoas lá dentro, ok? Por quê? Porque era a evidência para Deus de que a relação de aliança com os descendentes de Abraão havia sido aplicada, ok? Ficou mais fácil agora a compreensão. Só que esta aliança de sangue, ela ficou conhecida como também a aliança da soleira, tá? Com a aliança da soleira. Para quem não sabe, no Egito, muitos acreditavam que aqueles que estavam com os pés ou debaixo da verga da porta e com seus umbrais, eles acreditavam estar sob a proteção dos deuses. Então Deus veio com juízo e mostrou para eles que só é possível estar protegido se houver sangue nos umbrais e na verga, tá? E na verga. Então, por isso ela ficou conhecida como Aliança da Soleira. Os deuses do Egito
não pôde livrar os primogênitos de morte. Os deuses do Egito não pôde evitar o julgamento de Deus sobre aquele povo. Então, a Páscoa também simbolizava a redenção daqueles que estavam escravizados no Egito. Então, Deus os tira com mão forte, Deus os tira com poder. E concluindo aqui esse pequeno princípio, é importante nós termos em mente, que só há um meio de escapar. Você que ainda não conhece o Evangelho, você que ainda está pelo lado de fora, você que ainda não deu um passo para Jesus, você que me ouve, você que ainda não se converteu e está pelo lado de fora da porta, a mensagem para você é: entre pelo lado de dentro, deixe o selo do sangue te proteger, porque se houver o sangue, ninguém pode violá-lo. O mundo espiritual, os demônios, não podem violar aqueles nas quais estão pelo lado de dentro, cujo sangue já foi passado na verga e nos umbrais da porta. Então é tempo de entrar pelo lado de dentro, porque pelo lado de dentro você pode desfrutar do Cordeiro. Pelo lado de dentro você pode desfrutar de algo extraordinário. Agora vejam que detalhe. Muitos estão pelo lado de fora, achando que o juízo não vai chegar, achando que a mensagem do arrebatamento é conto de fada. Muitos estão pelo lado de fora, achando que não vai se cumprir aquilo que Deus disse, achando que o juízo não será iminente. Eu quero dizer, o juízo de Deus vai ocorrer, e se não houver a marca do sangue, não tem como estar protegido. Meu querido, Deus te abençoe. Continue nessa tua força. E se você está pelo lado de fora, então vem pelo lado de dentro, porque é do lado de dentro que está a segurança para a sua vida, que está a segurança para a sua família. Lembrando, antes de encerrar, que Páscoa, tá, e Pentecostes são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes. Quero ler aqui que diz assim, ó, Pentecostes era a segunda das 3 grandes festas de Israel. A palavra grega Pentecostes significa 50º, referindo-se ao 50º dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos, tá? Então, veja que coisa interessante. Uma coisa que é importante entender, que passados 50 dias desde a morte de Cristo, ocorrido na Páscoa, eis os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes. Cheios do Espírito, falaram noutras línguas, enunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Veja que coisa extraordinária. E a conclusão aqui que nós podemos extrair desta lição é: se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou o real Pentecoste do Espírito. Deus te abençoe e até a próxima.